para 9h01. Jornal das 9 com Carla Jorge de Carvalho. A Federação Portuguesa de Futebol convidou os líderes partidários e parlamentares para assistir ao jogo de estreia da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo, que é já amanhã. Como o convite é dirigido aos cargos e não a deputados, a título individual, foi encontrada uma exceção à lei que evita a autorização de Aguiar Branco e o limite de 150 euros. O Presidente da Assembleia da República até já emitiu um despacho a explicar que não tem margem legal para se pronunciar sobre os convites. Os líderes das bancadas e líderes partidários com assento no Parlamento escapam assim ao limite dos 150 euros estabelecido como o teto máximo para ofertas aos deputados. É o que explica o coordenador de política da Rádio Observador, Miguel Viterbo Dias. A lei diz que para convites dirigidos a órgãos partidários, nos quais se inclui também o grupo parlamentar, a fiscalização não é feita pelo Parlamento, mas sim pela lei de financiamento dos partidos políticos. Ou seja, a existir algum tipo de fiscalização será a posteriori. Aguiar Branco explica que, sendo este convite da Federação pessoal e intransmissível e dirigido diretamente aos líderes, não é dirigido a um deputado de forma autónoma. Neste caso, Aguiar Branco só teria que se pronunciar se os convites fossem dirigidos a deputados de forma individual e não a titulares de cargos, como é o caso dos líderes partidários ou parlamentares. Assim, os convidados são todos eles deputados, podem ainda assim escapar a este limite dos 150 euros imposto na lei e no Código de Conduta do Parlamento. Em resposta ao Observador, o Gabinete do Presidente da Assembleia da República diz que, em caso de novos convites dirigidos a deputados a título individual, as situações vão de ser apreciadas nos termos da lei e aí sim aplica-se o Código de Conduta do Parlamento. Certo é que amanhã, em Houston, o Jogo de Portugal vai contar com a presença nas bancadas de José Pedro Aguiar Branco e, por isso, não vai ser ele a conduzir os trabalhos do debate quinzenal, agendado também para amanhã. Mas e em relação aos líderes partidários e parlamentares, Carlos Pedro? Há decisões para todos os gostos. O PSD, em resposta ao Observador, confirma que Hugo Soares foi convidado pela Federação Portuguesa de Futebol a assistir a um jogo da equipa portuguesa. Diz que tenciona aceitar mediante disponibilidade e agenda. Por isso, o líder dos sociais-democratas deve atirar a viagem para outra data mais à frente, até porque esta semana é preenchida. Amanhã há debate quinzenal, há também discussão da reforma laboral e ainda tem para fechar o processo da prestação social única. Quanto ao PS, os socialistas ainda estão a avaliar o convite e ao Observador o partido lembra que proibiu os deputados e dirigentes de aceitarem convites de empresas, mas mantém ainda assim a porta aberta a propostas de entidades oficiais. Mas há também, Carlos, quem não tenha recebido o convite, quem não queira comentar e quem até já tenha dito que não. Quem? Trata-se do PAN. Inês Sousa Real diz ao Observador que agradece, mas prefere acompanhar a febre da Seleção Nacional e do Mundial a partir da capital, em Lisboa. O Observador procurou ainda as respostas de PCP e Bloco de Esquerda. Os comunistas não querem comentar o convite da Federação Portuguesa de Futebol. Os bloquistas dizem que não receberam qualquer convite. Tivemos também acesso ao despacho do Presidente da Assembleia da República, em que se lê que a Iniciativa Liberal, por Mário Amorim Lopes, e o Chega, por Pedro Pinto, solicitaram autorização para aceitar a oferta da Federação. O LIVRE também foi convidado. Carlos Pedro, com a posição dos partidos ao convite da Federação Portuguesa de Futebol para assistir aos Jogos de Portugal no Campeonato do Mundo. Este é um artigo que faz esta hora manchete no site do Observador. André Ventura e Luís Montenegro têm para hoje marcada mais uma reunião para discutir a reforma da lei laboral. É a terceira entre o Primeiro-Ministro e o Presidente do Chega. Na última, os dois discutiram a lei laboral, também a pensão social única. A reunião de hoje antecede o debate parlamentar de quinta-feira sobre a reforma laboral. Ontem, André Ventura disse que vai pedir ao Primeiro-Ministro um compromisso escrito em relação à idade da reforma, que estabeleça um calendário de descida até ao final da legislatura. André Ventura não exige a descida da idade da reforma. Na análise, o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, diz que as mudanças de posição do Presidente do Chega já não surpreendem e diz acreditar também que André Ventura se está a preparar para aprovar a reforma laboral. Já estamos a ver André Ventura a preparar todo o guião para aprovar a reforma laboral do Governo e eu acho que a determinada altura temos de aplicar ao Chega e a André Ventura os mesmos critérios que aplicamos aos outros partidos. Se há um partido que entra numa negociação a dizer que jamais aceitará ceder num ponto e depois cede, estou a pensar muito no que aconteceu durante a geringonça com o Bloco de Esquerda e com o PCP, em que nós, nestes espaços de opinião e nas páginas dos jornais, íamos dizendo que Bloco e PCP estavam a ceder em toda a linha, estavam
a meter na gaveta as convicções e estavam no bolso do Partido Socialista, também temos de ir aplicando o mesmo critério ao Chega e a André Ventura por uma questão de justiça. Miguel Santos Carrapatoso, e o vencedor é desta manhã. O Partido Comunista já veio criticar a disponibilidade do Chega para negociar esta lei com o Governo. A líder parlamentar comunista deixa críticas à aproximação e critica também o timing do próprio debate. Paula Santos acusa a AD de ter pressa de discutir a lei laboral. Diz por isso que os trabalhadores tiveram razão ao aderir à greve geral. A seleção portuguesa faz hoje o último treino antes da estreia no Campeonato do Mundo, amanhã, frente à República Democrática do Congo. O treino está agendado para as 3 da tarde, hora de Lisboa. A comitiva portuguesa viaja também hoje de Miami para Houston, palco dos primeiros 2 jogos de Portugal no Mundial. A estreia portuguesa está marcada para amanhã, às 6 da tarde. E a Rádio Observador esteve esta noite a acompanhar nos Estados Unidos o jogo entre a Arábia Saudita e o Uruguai e falou com 2 atletas que jogam no Campeonato Português. E ambos do Sporting, Maxi Araújo, que foi o herói do jogo de estreia do Uruguai no Mundial, nesse empate a 1 golo frente à Arábia Saudita, foi o jogador do Sporting que marcou o golo dos sul-americanos. No final do encontro, revelou à Rádio Observador que quer ficar em Alvalade e afastou rumores do mercado. No, yo no sé nada, la verdad que ahora estoy acá en la selección disfrutando al máximo y nada, y después todo lo que se puede hablar o decir, sé que son cosas que siempre van a decir, pero estoy muy feliz en Sporting. Também no final do jogo do Uruguai, em Miami, a Rádio Observador conseguiu falar com Rodrigo Zalazar, jogador que alinhava no Sporting de Braga e que já foi confirmado como reforço em Alvalade. No final da época falou-se de um possível interesse do Benfica. Zalazar garante que nunca foi contactado pelo Clube da Luz. Quando o Sporting falou comigo, meu empresário deixou bem claro que queriam que eu fosse para lá. Eu também estava muito feliz de escutar isso e acho que desde a primeira conversa que tivemos com o Sporting, eu já sabia que queria ir para lá. Como... O falou consigo diretamente? Não falou comigo. Estou muito feliz de estar no Sporting e de representar um clube tão grande. Garantia de Zalazar, que ficou no banco no jogo entre Uruguai e Arábia Saudita, do Grupo H, em que estão também Espanha e Cabo Verde. Todas as equipas somam 1 ponto no final dos jogos da primeira jornada do Mundial. São agora 9h09, antes do explicador, onde vamos entrevistar Mário Centeno. Que outras notícias há a destacar, Carla? O Irão avisa que qualquer ataque israelita no Líbano, seja com recurso à artilharia ou uma ocupação de território, representa uma violação do memorando de entendimento assinado com os Estados Unidos. O aviso foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão. O responsável confirma também que uma nova ronda de negociações com os Estados Unidos vai ter início logo na sexta-feira, na Suíça, no dia em que se assina o memorando. Volodymyr Zelensky já chegou à França para participar na cimeira do G7, depois de ter sido convidado por Emmanuel Macron. Esta cimeira pretende chegar a acordos sobre questões como as guerras no Médio Oriente e na Ucrânia. Para hoje está também previsto um encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump, que não se encontram desde dezembro do ano passado. E para hoje, por cá, está prevista chuva forte, a possibilidade de granizo e trovoada para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco. O IPMA colocou, por isso, estes 5 distritos sob aviso amarelo.